Boa tarde, Renovo. Seja bem-vindo ao nosso culto online. Nós estamos aqui para cultuar a Deus junto com você. Você na sua casa e nós aqui para adorar o nosso Deus. Aleluia. Vai compartilhando, vai comentando. Amém? Nós estamos juntos para adorar a Deus, engrandecer o nome dEle. Aleluia. Você pode dizer: eu me coloco em tuas mãos. Eu me coloco em tuas mãos, Senhor. Eu abro mão de tudo e eu coloco em tuas mãos. Aleluia. Vamos cantar junto. Vamos cantar junto. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Louvado seja o teu nome. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Agradecemos o teu nome, aleluia. Uma mesa que preparaste a mim, na presença dos inimigos meus. Seu sangue e o seu corpo derramou, assim que luto minhas guerras. Uma mesa que preparaste a mim, na presença dos inimigos meus. Seu sangue e o seu corpo derramou, assim que luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, e eu te louvarei por tudo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. No vale eu sei comigo estás, bondade e misericórdia estão sempre a me seguir. Minhas armas são louvor e gratidão.
Boa noite, igreja. Eu quero compartilhar agora uma palavra para o momento da mentalidade de governo. Na Bíblia, nós vimos algumas passagens sobre a construção de templos. E nessas passagens, nós vemos que o povo, eles fazem ofertas para a construção desse templo. Eu quero me atentar a uma passagem que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 35, onde nós vimos Moisés está direcionando o povo a trazer construções para a tenda de sacrifício e da adoração. Eu quero ler 2 versículos específicos, que é Êxodo 35:5, que diz o seguinte: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará uma oferta ao Senhor. Nos próximos versículos ele continua dizendo quais são essas ofertas para a construção do templo. E em Êxodo 35, no versículo 21, ele diz: e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Nós tiramos 2 princípios dessa palavra. A primeira é que a oferta ela vem de um coração disposto e voluntário. Todo aquele que de coração estiver disposto, no versículo 5. E o outro princípio é que toda oferta ela é oferecida conforme a necessidade específica da obra. Trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Versículo 21. A gente tirou o princípio da generosidade e o princípio da honra. Muitas vezes nós somos enganados por Satanás e retemos a oferta, a contribuição que Deus nos pede, por causa do medo que vai nos faltar essa contribuição. Então, nessa noite, eu quero convidar você a sermos como a igreja primitiva, que se preocupava com os pobres. Nessa noite, eu quero lembrar você de nós continuarmos sendo fiéis, dizimistas, ofertantes, para que a gente continue primiciando, para que o reino ele continue se expandindo, para que o reino continue crescendo. Esse tempo de coronavírus, de pandemia, ele não pode nos paralisar, ele não pode impedir que o reino continue crescendo, progredindo. O dízimo é 10% de tudo aquilo que você recebe. A oferta, ela é voluntária. E a primícia é o primeiro dia do seu trabalho. Agora, vai estar aparecendo no seu vídeo um QR Code, onde você pode direcionar a câmera do seu celular e você vai estar sendo enviado para fazer essa contribuição. Ou então, na descrição desse vídeo, existem alguns links que você pode estar clicando para fazer a sua contribuição. Existem algumas sugestões de valores, ou então tem um último link, que é o bit.ly/contribuições, onde você pode dizimar ou primiciar conforme o valor que tiver no seu coração. E nesse momento, eu quero orar por você, para que nós continuamos sendo essa igreja que oferta, essa igreja que tem a mentalidade de governo, que nós não somos dominados pelo medo. Amém, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar compartilhando a Tua palavra, Deus. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive na nossa vida financeira, Senhor, que não existe crise, mas sim que o Senhor vai nos dar novas estratégias, o Senhor vai nos dar criatividade para que a gente possa criar coisas novas nos nossos serviços, para que a gente consiga novos meios de adquirir riquezas, não apenas pessoais, mas para o Teu reino, para que a gente continue sendo fiel, honrando, para que a gente continue com o princípio da generosidade, Deus. Então coloca no nosso coração, Senhor, esse desejo, Pai, essa vontade de nunca
nunca deixar de contribuir na tua casa, Pai. Eu declaro, Pai, sobre a vida de todos aqueles que estão passando dificuldade, Pai, que esse tempo está passando, Deus, que nós como igrejas iremos abençoar a vida dessas pessoas, iremos fazer e juntos iremos nos reerguer, Senhor, para esse novo tempo que o Senhor está nos levando, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, toda contribuição, Senhor, que será entregue nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Boa tarde, família Renovo. Que alegria poder estar com você. Na verdade, a minha alegria seria maior se nós pudéssemos estar presencialmente juntos. Mas glória a Deus pela internet, glória a Deus porque temos essa ferramenta para podermos estar juntos. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você, algo que Deus tem queimado no meu coração há algum tempo, mas nesses dias Ele tem renovado essa palavra dentro do meu coração. Então eu gostaria que você que está em casa nesse momento já preparasse aí o seu caderno de anotações ou o seu tablet, enfim, para que você pudesse depois ficar remoendo, pudesse ficar melhor ruminando essa palavra que vai ser liberada para o seu coração hoje. Queridos, os dias que nós estamos vivendo, nós sabemos que não são dias bons, mas a verdade é que as circunstâncias, elas não definem quem nós somos e as circunstâncias não definem o nosso futuro. Então hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você a respeito do nosso Deus, que é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus verdadeiro e Ele é um Deus real. A palavra de Deus diz, cita a palavra Deus vivo 30 vezes na Bíblia. 15 vezes é no Antigo Testamento, 15 vezes no Novo Testamento. Isso que é para não ficar devendo nada para ninguém. Deus é tão tremendo e tão sábio que a palavra Deus vivo está escrita na palavra de Deus por 30 vezes, 15 vezes no Antigo Testamento e 15 vezes no Novo. Dessas 15 vezes que estão no Antigo, 9 vezes a palavra usada no Antigo Testamento é o Elohim vivo. E nós sabemos que Elohim fala da Trindade, é a palavra plural, é Deus no plural, é o Deus trino. Então, quando se usa a palavra no plural no hebraico, não é simplesmente como para nós, que o plural seria 1, 2, 3, seria mais unidades, não. Quando se fala no plural no hebraico, além de ser plural, isso significa que é maior, excede, algo que tem maior relevância. Então, o Deus vivo aparece na palavra Elohim, na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por 9 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra que é usada no grego é Theos, é o Theos vivo, né? Por quê? Porque nós vemos ali no início da igreja primitiva que os apóstolos precisavam ainda continuar confrontando muito a idolatria que existia. Então, a ideia de falar o Deus vivo, porque era um Deus que não habitava nos templos feitos por mãos humanas. É um Deus vivo, é um Deus real, que não se manifesta num templo físico, porque Ele é um Deus vivo, ok? Agora, esse Deus vivo, queridos, Ele é um Deus invisível, porém, Ele é um Deus real. Por mais que Ele não seja um Deus que nós possamos ver com os nossos olhos físicos, Ele é um Deus real e verdadeiro. Ele é um Deus que é invisível, mas é real e Ele é poderoso. Mas eu queria dizer uma coisa para você: se esse Deus que é invisível, quando Ele se torna visível, aquilo que era sobrenatural passa a ser natural na nossa vida. Nós precisamos ter uma consciência, queridos, nesse tempo, que o nosso Deus, Ele não está dormindo. O nosso Deus, Ele continua sendo vivo. O nosso Deus não está aquém de tudo que está acontecendo na humanidade. Ele não perdeu o controle. E quando nós olhamos a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 20 ali, fala sobre a ressurreição de Jesus. E depois dessa ressurreição, Jesus aparece por diversas vezes. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, mas depois o Verbo se fez carne. Ou seja, o Deus que era invisível, agora Ele se torna visível, Ele se manifesta.
E ele se manifesta também depois da sua ressurreição, aparecendo por diversas vezes. Eu gostaria de ler um texto com você agora no livro de Hebreus, no capítulo de número 1. Provavelmente vai estar aqui no vídeo para você acompanhar conosco. Diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra que é poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele assentou à direita nas alturas, à direita da majestade, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que Ele herdou é superior ao deles. Aqui está muito claro algo, queridos, que Deus está falando através do apóstolo Paulo, justamente aos hebreus, ao povo da antiga aliança. Ele está dizendo que Deus se manifestou de muitas maneiras. Deus se manifestou através do fogo, Deus se manifestou através da água, Deus se manifestou até mesmo se tornando o solo, o chão para que pisasse. Então, existem várias teofanias que nós temos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, de aparições de Deus, mas essas aparições não era uma aparição na plenitude, era só um pequeno flash daquilo que Deus era só uma pequena demonstração, Deus se apresentando para os seus filhos. Mas o texto que nós lemos em Hebreus está dizendo que de muitas maneiras Deus se apresentou, mas nesse tempo Ele tem se apresentado através do seu Filho. Então o Filho de Deus revela quem Deus é. O Deus que era invisível, agora Ele se torna visível através da pessoa de Jesus. Então quem sabe você diz assim: mas eu nunca vi Deus. Não tem como ver Deus, Deus é invisível. Sim, Deus é invisível, mas quando você olha para a Escritura, na pessoa de Jesus Cristo está a plenitude de quem Deus é. É isso que esse texto está dizendo. Agora, o que aconteceu? O Filho é enviado à terra e Ele revela o Pai, Ele revela quem Deus é. O Deus que era invisível, o Deus que se apresentava apenas algumas vezes, através de aparições, como nós falamos, água, fogo, vento. Agora esse Deus se torna o Deus encarnado na pessoa de Jesus. É interessante, queridos, pensar sobre isso, porque nós somos cristãos e a nossa fé está num Deus vivo, um Deus que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. O nome dele é Jesus Cristo. E aí quem sabe você pergunta: pastor, o que tem a ver isso com esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia? Eu queria dizer para você que isso tem tudo a ver, sabe por quê? Porque nós estamos enfrentando um vírus chamado corona. E esse vírus é invisível. Você não sabe onde ele está. Você não sabe, quem sabe até mesmo você pode ter já contraído ele, mas ele nem se manifestou no seu corpo. É um inimigo invisível, mas um inimigo invisível que tem colocado medo e temor, quem sabe no seu coração e de muitas pessoas. Mas eu queria dizer para você, assim como nós estamos enfrentando um inimigo que é invisível, o nosso Deus também é um Deus invisível, mas que se manifestou na pessoa de Jesus. E nesse momento a sua fé precisa estar nele. Uma das coisas que nesses dias tem me deixado, eu não vou dizer indignado, porque talvez alguém possa se ofender, eu respeito a fé de cada um, mas uma das coisas que tem me deixado triste é ver alguém que se julga cristão, um Deus que era invisível, mas Ele se manifestou, se tornou visível, realizou as obras que fez, nos salvou, nos purificou, nos justificou, perdoou os nossos pecados. E agora, quando nós olhamos para um vírus que é invisível, nós não temos o temor de Deus e não acreditamos que esse Jesus que é vivo, Ele tem poder até sobre a morte, quem dirá sobre um vírus. Eu quero ler alguns textos com você aqui, nesse início de noite.
quem sabe você está ouvindo em um outro horário, você clicou aí no YouTube e você está ouvindo essa ministração, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. O livro de Atos, no capítulo de número 17, do versículo 22 ao 31, diz o seguinte: Então Paulo levantou-se da reunião do Areópago e disse: Atenienses, eu vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade eu observei cuidadosamente os seus objetos de culto, e eu encontrei até um altar com a inscrição: Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é esse que eu lhe anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo é que dá a vida e o fôlego e as demais coisas. De um só Ele fez todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez tudo isso. Deus fez isso para que os homens o buscassem. Se talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disse alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro ou de prata ou de pedra, feito pela arte e a imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando Ele dos mortos. O que está acontecendo aqui? Paulo está sendo perseguido. Se eu não me engano, Tessalônica, é a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo está sendo perseguido. Ele teve que fugir de Tessalônica, e ele vem junto com Lucas, e no caminho Paulo e Silas ficaram. Então eles pararam na cidade de Atenas para esperar que Paulo e Silas alcançassem eles. Se você ler o restante do contexto, você vai ver que eles pararam na cidade de Atenas para poder esperar os seus amigos que também estavam sendo perseguidos. Só que enquanto Paulo esperava nessa cidade, ele pôde observar que essa cidade era uma cidade extremamente idólatra. Ele olhava para cada canto, para cada lugar daquela cidade, e ele via uma estátua, ele via um altar, ele via um local aonde era oferecido oferendas, aonde era acendido velas, aonde era feito orações a esses deuses. Então a cidade de Atenas, que fica na Grécia, como toda a Grécia, era um lugar muito idólatra. Existe até um ditado que diz que quando se chegava em Atenas, era mais fácil encontrar um deus do que um homem. A quantidade de idolatria que existia. Então Paulo se indigna com aquilo, e ele começa a anunciar Jesus. Só que quando ele começa a anunciar Jesus, ele incomoda alguns religiosos, incomoda alguns filósofos da época, e aqueles homens então pegam ele e levam ele para o Areópago. O Areópago era um tribunal. Eles pegaram Paulo, levaram ele para lá e disse assim: querido, nós vamos ir para um lugar público para você nos dar uma explicação dessa doutrina aí que você está ensinando. Então quando Paulo chega nesse lugar, ele não tem medo. Aí sim ele estufa o peito e ele começa a falar que quando ele chegou na cidade, ele viu que eram todos muito religiosos, que tinham deuses que adoravam. E aí o que chama a atenção é que Paulo fala assim: e eu não pude deixar de ver que tinha um lugar, um canto, onde tinha um altar escrito ao Deus desconhecido. E é justamente esse Deus que é desconhecido, que vocês não conhecem, é esse que eu quero anunciar. Então ele começa a falar de Deus na criação, e começa a falar da manifestação de Deus depois através de Jesus, que Deus o ressuscitou. Ok? Agora eu quero explicar algo bem importante para você. Esse Deus desconhecido, por que surgiu essa situação? Quando Paulo está falando sobre ele também cita um
verso, ele está falando a respeito também de um mesmo homem, ao qual Paulo fala para o seu discípulo Tito na sua carta, que é chamado Epimênides. Esse profeta, ele era um profeta da ilha de Creta. Ele não era um profeta de Deus, mas ele era considerado um profeta, porque ele era considerado como alguém espiritual e alguém que tinha conexão com a divindade. Então, esse homem que morava em Creta, ele é chamado até Atenas porque aconteceu uma situação, e a história diz que isso aconteceu aproximadamente uns 600 anos antes de Cristo, aonde veio uma peste muito violenta para a cidade de Atenas, e nessa peste as pessoas iam, parece que a gente vê no telejornal que eles querem fazer hoje, que não é verdade, mas essa peste que assolou Atenas, sim, essa peste era uma peste que as pessoas caíam mortas na rua. Era uma peste que veio sobre aquele lugar. Então, o que aconteceu? Como Atenas era um lugar de muita idolatria, cada pessoa começou a se prostrar diante do seu Deus e começou a clamar o seu Deus para que o seu Deus pudesse acabar com aquela peste. Mas, como nós sabemos, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. Eles têm mão, mas não apalpam. Imagem de escultura não pode fazer nada. Então, esse clamor foi em vão. Então, se ouviu falar desse homem que morava em Creta e mandaram buscar ele na ilha de Creta. Esse profeta, que é um profeta pagão, ele chega na ilha, ele sai da ilha de Creta e chega em Atenas. Quando ele chega em Atenas, então, ele tem uma ideia, como se fosse da divindade. Ele pegou e disse o seguinte: nós vamos aqui reunir ovelhas. Eu quero que vocês vão e me tragam aqui ovelhas sadias. Nós vamos fazer que essas ovelhas fiquem sem comer de um dia para o outro, e elas vão ficar com muita fome. E então no outro dia nós vamos pegar essas ovelhas, e como esses altares são em lugares de pastos, o Deus que atraía essas ovelhas, é para esse Deus que nós vamos sacrificar, e é esse Deus que nós vamos clamar, e esse Deus vai cessar a peste. Só que sabe o que aconteceu interessante? Trouxeram as ovelhas, e eles fizeram todo esse procedimento, e no outro dia de manhã, quando eles se reuniram para soltar as ovelhas não foram para nenhum altar aonde tinha estátua. Aquelas ovelhas foram para um cantinho, e naquele cantinho elas ficaram. E aí, o que aconteceu para surpresa deles? É que aquelas ovelhas não foram para nenhum tipo de imagem, de escultura, foram para um lugar vazio. E quando começou a passar os dias, eles viram que a praga parou. As pessoas não estavam mais morrendo, as pessoas estavam saudáveis. Aí então eles chamaram esse profeta e perguntaram para ele assim: qual é o seu Deus? Ele disse: não, eu sirvo um Deus, mas eu nem sei o nome dele. E então, como era um povo muito idólatra e que para tudo precisava fazer um altar, então eles fizeram um altar naquele lugar e colocaram ao Deus desconhecido, porque era um Deus de um profeta cretense, e isso já fala de uma figura de Deus se revelando aos gentios. E agora aquelas ovelhas foram lá, e naquele lugar foi estabelecido um altar escrito ao Deus desconhecido. Esse altar ainda ele é restaurado e ele é conservado. Agora, que interessante, ao Deus desconhecido, a verdade é que até os dias de hoje, as pessoas, elas remetem àquele Deus à cura, mas não sabem quem Ele é. Até o dia de hoje, a história conta que 600 anos antes de Cristo, houve uma peste que matou muitas pessoas em Atenas, mas houve um Deus também que curou, mas eles não conhecem quem é esse Deus. E aí sabe o que eu percebo com isso? Que nos dias de hoje, me parece que muitas pessoas conhecem a história de Deus, mas não conhecem o Deus da história. Nesses dias de pandemia, nesses dias de incertezas, a impressão que eu tenho
é que muitas pessoas conhecem a história de Deus. Não, ele veio, ele nasceu em Belém, ele era de Nazaré, ele com 30 anos começou o seu ministério, pessoas que conhecem a história de Deus, mas quando nós vamos olhar para a sua manifestação no dia a dia, para o seu estilo de vida, o que me parece é que elas só conhecem a história de Deus, mas não conhecem o Deus da história. Então, o que o apóstolo Paulo estava fazendo naquele dia, naquela cidade, era anunciando o Deus desconhecido, e ele disse assim, ó, sabe por que Deus fez o homem? Para que o homem possa buscá-lo. Então, queridos, nesses dias nós temos falado muito sobre isso, e nós vamos repetir. A humanidade não precisa de uma vacina, a humanidade precisa de um Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo. O Deus invisível já se fez encarnado através dele, ele ressuscitou, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, ele está disponível e ele quer se manifestar para você. Agora a questão é, você quer continuar sendo um bom teólogo? Sendo um bom contador de histórias? Ou você quer começar a se assentar com aquele que fez a história e conhecê-lo? Conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer o seu caráter, te leva a crer que mesmo no meio das maiores crises, Ele continua no controle e você está seguro porque você está nele. Eu queria dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada ovelhinha da Renovo, vocês que nos ouvem aí, ei, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu quero dizer as mesmas palavras que Jesus falou para as irmãs de Lázaro. Não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Jesus, ele se revelou. E por que eu digo isso? Porque Jesus, ele não é uma vacina. Jesus, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então o que nós precisamos nesse tempo é conhecer a Deus. Pastor, você está batendo nessa tecla de novo? Sim, eu estou batendo nessa tecla de novo, sabe por quê? Porque hoje nós estamos enfrentando um problema, mas daqui a 1 mês, 2 meses, nós vamos enfrentar outro problema, e daqui a 3 meses, enquanto nós tivermos vida, nós vamos estar enfrentando desafios. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Agora a questão é, eu conheço o Deus da história ou só conheço a história de Deus? É uma decisão nesses dias. Esses dias de quarentena é um dia de você decidir entrar na presença dEle, com oração, com súplica, com clamor, com jejuns, com leitura da sua palavra, e dizer, Deus, eu quero te conhecer. Eu não quero conhecer só a sua história, mas eu quero conhecer ao Senhor. Esse tempo de quarentena, eu penso que Deus está colocando as ordens, e Deus está acabando com o fã-clube de Jesus. Deus está acabando com o fã-clube de Jesus. Sabe o que é um fã-clube? Um fã-clube é um monte de gente que se reúne, que sabe tudo sobre aquela pessoa, mas não conhece ele. No meu tempo, eu lembro, no meu tempo de adolescência e juventude, que nós comprávamos revistas de bandas, comprávamos revistas de esportes, que falava tudo a respeito do nosso time. E aí nós sabíamos o nome do jogador, o nome do técnico, sabia em que ano que ele nasceu, a comida preferida dele, sabia tudo sobre a pessoa. Mas se alguém perguntasse para você, tá, você conhece ele? Não, só aqui na revista. Nesses dias o que está acontecendo, sabe o que é, queridos? Deus está acabando com esse fã-clube. Acabou esse tempo de você conhecer ele só na revista. Só na revista atualizada, só na revista corrigida, só na nova versão internacional. Nesses dias Deus vai se revelar para você, Ele vai se apresentar para você, porque Ele é um Deus vivo e real. Em meio ao caos, e em meio a essas notícias de terror, Deus está na expectativa de se manifestar a você. Uau! Ele disse o seguinte, eu estarei convosco. Ele não disse,
eu estarei lá nas páginas da Bíblia, se você abrir. Não, ele disse, eu estarei convosco todos os dias. A minha pergunta é, você crê nisso? Esses são dias de decisão. Agora, ainda que você não esteja vendo Deus, ainda que você não esteja crendo, eu quero falar mais uma história com você antes de nós encerrarmos essa palavra. Você lembra de um homem chamado Jacó? Gênesis no capítulo 28, do versículo 10 ao 17, diz o seguinte: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando num determinado lugar, ele parou para pernoitar porque o sol já havia se posto. Tomando ali das pedras, ele usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho e viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Eu darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Olha só o que Deus fala para Jacó: eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a essa terra. Eu não deixarei você enquanto eu não fizer o que eu lhe prometi. E quando Jacó acorda do sono, ele diz: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Uau! Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Sabe o que é o extraordinário dessa passagem? O extraordinário dessa passagem não é anjo que sobe, não é anjo que desce, não é porta de céu aberto, não é escada que toca o céu. A parte extraordinária desse texto é que o Deus vivo desceu para estar junto com Jacó. E ele disse o quê? Eu vou estar com você, eu estou com você, e eu vou cuidar de você, e tudo aquilo que eu prometi a você, eu vou cumprir. Eu quero dizer uma coisa: quem sabe você está com medo desse vírus, quem sabe você está com medo porque você perdeu o seu emprego, quem sabe você está vivendo os dias mais desafiadores da sua vida, mas eu queria dizer uma coisa: o Deus que é vivo, Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender, e aquilo que Ele prometeu a você, Ele vai fazer nesses dias. Eu tenho uma convicção: aquilo que Deus prometeu para o Brasil, aquilo que Ele liberou de promessas para o Brasil, nós vamos vivenciar. Não há pandemia, não há crise econômica, não há problema político, nada pode parar aquilo que Deus liberou de promessas sobre a nossa nação, aquilo que Deus liberou de promessas sobre você. Nós precisamos, queridos, nesse tempo ter esse entendimento de quem Deus é, e que Ele disse que estaria conosco. Quando Deus se apresenta aqui para Jacó, Ele disse: eu vou cumprir as promessas que eu fiz. Eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão e de Isaque, e aquilo que eu prometi eu vou fazer. Essa terra que você está dormindo vai ser sua, e a sua descendência vai ser como a areia, vai encher a terra. Em você todos os povos da terra serão abençoados. Olha a promessa que Deus faz para aquele homem enquanto ele está fugindo da morte, porque o seu irmão Esaú está perseguindo ele. Olha a mensagem que o apóstolo Paulo fala quando ele está sendo perseguido também para a morte. E agora que nós estamos enfrentando um decreto de morte do mundo, que o mundo fala, como é que nós vamos nos comportar, queridos? Deus está conosco, Deus está com você. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Aquilo que Deus liberou sobre a nação brasileira. Ei, no início desse ano nós tivemos descende, no início desse ano nós tivemos coisas extraordinárias que aconteceram na nossa nação. Até mesmo no período de carnaval nós estivemos ministrando em um local e podemos ver centenas de jovens e adolescentes sendo tomados pela glória de Deus. Deus está fazendo algo no Brasil nesses dias. Eu quero dizer uma coisa para você: assim como Deus se manifestou para Jacó, Ele vai se manifestar para você.
ainda que você não esteja vendo Ele, ainda que você não esteja percebendo Ele em toda essa situação que você está vivendo, porque quem sabe você está aí vendo e pensando assim, mas eu estou desempregado, mas eu estou com medo. Queridos, não importa a circunstância e o que você está sentindo, Deus está com você. Se você permitir abrir os seus olhos, você vai perceber que o tempo inteiro Ele esteve com você. Agora, quem sabe você está vivendo um tempo assim como Jacó, onde você cometeu um erro. Ei, nós precisamos lembrar da história. Jacó acabou de comprar a bênção do seu irmão. Ele não roubou. Tem gente que diz que Jacó roubou a bênção do irmão. Ele não roubou, ele comprou. O irmão dele vendeu por um prato de lentilha. Mas enfim, foi algo errado que ele fez. E ele foi lá sim, enganou o pai dele, colocou uma roupa, foi lá e pegou a bênção do pai dele e fugiu. E quem sabe você nesses dias está vivendo essa situação. Quem sabe, eu nem sei porque que eu estou falando isso, mas quem sabe, o Espírito Santo quer falar com você. Quem sabe você é alguém que está afastado da presença de Deus. Quem sabe você é alguém que está fugitivo nesses dias. Quem sabe quando começou essa pandemia você estava lá no mundão. Ou quem sabe você tinha se afastado da presença de Deus, da família de Deus, da igreja. E quem sabe por causa disso você está com uma acusação na sua cabeça. Quem sabe você está pensando, meu Deus, e agora o que vai acontecer comigo? Eu nem posso ir mais num culto, eu nem sei agora, eu queria tanto ir na igreja. Ei, eu quero dizer uma coisa para você, não importa o que você fez, Deus está com você. Jacó estava fugindo e Deus estava com ele. E Deus disse para ele que não somente ia estar com ele naquele momento, mas que ia estar em todo o tempo com ele. Então, eu quero trazer hoje essa palavra para você e essa garantia. Primeiro, independente de que se você errou, Deus está com você. Segundo, Ele quer se revelar. Ele quer se revelar. Ele se apresenta para Jacó. Quando Jacó acorda e olha e toma aquele susto, ele diz, eu sou Deus. Ou melhor, na visão ele diz, eu sou o Deus de Abraão e Isaac, dos seus pais. Ele quer se revelar. E outra coisa que eu quero dizer para você, nesses dias, você vai ver a mão de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida e a sua casa. Eu quero declarar nesses dias, não são dias apenas de experimentar uma provisão, não são dias apenas de experimentar um livramento, ou quem sabe experimentar uma cura. Esses dias são dias de uma experiência sobrenatural com Deus, que vai mudar totalmente o curso da história da sua vida. Você não vai mais voltar para a presença de Deus para ficar em altos e baixos, para ficar indo e vindo. Você vai voltar agora para estar com Ele, para viver com Ele, para conhecer a Ele. Você não vai mais vir para um culto público presencial apenas para bater um ponto, mas você vai vir com um desejo de ouvir a voz dEle, de estar com os seus irmãos, de estar em comunhão, de receber, como diz a palavra, quando os irmãos estão em união, é como o óleo que desce. Fica tranquilo, você não vai morrer. E você vai ter a oportunidade em breve de logo estar no templo. Mas eu quero dizer, você não depende do templo hoje, porque você é o templo. E Deus está aí com você. Ele quer se manifestar com você, para você. Nesses dias, o Deus desconhecido vai se fazer conhecido. Se você conhece só a história de Deus, nesses dias, você vai conhecer o Deus da história. Um dia, ou na verdade, anos da minha vida, eu estive sem Ele. Mas, na verdade, Ele sempre esteve comigo. A minha trajetória foi uma trajetória
de uma família destruída por causa do alcoolismo, divórcio. Essa foi a minha trajetória, uma infância muito gostosa até os 7 anos, porém depois pais divorciados. Com 12 anos eu comecei a usar drogas. E dos meus 15 anos aos 19, eu passei fumando crack e traficando. Dos 15 aos 19, 4 anos a fio, fumando crack, fumando pedra todos os dias, a não ser aqueles dias que eu desmaiava, durante 4 anos. E quando eu tinha 19 anos, eu levei um tiro a queima-roupa na minha cabeça. Mas naquele dia, a minha história estava começando a ter uma virada. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é vivo. E quando Ele tem propósitos na vida de alguém, como diz uma canção, né? Quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre, se crê na promessa. Então você precisa nesses dias, queridos, focar naquilo que Deus prometeu para você. Ele é vivo, Ele é verdadeiro. Eu tenho experimentado com a minha casa dias de glória. São dias de aflição? Sim. São dias de dificuldade? Sim. Mas são dias de glória. E eu quero declarar em nome de Jesus que é isso que você vai experimentar nos próximos dias. Você vai viver aquilo que você nunca viveu. E você vai experimentar aquilo que você nunca experimentou. Porque Deus é vivo e Ele está com você. Ele está te guardando. Ele está te protegendo. E Ele está com você nesse tempo. Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Aleluia. Poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu queria que agora, na sua casa, você colocasse a mão sobre o seu coração ou levantasse as suas mãos, mas que você começasse a declarar essa canção. Ele é um Deus vivo. Há poder nesse nome. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome dele. Há poder no nome de Jesus. Libere. Libera a sua canção aí na sua casa. Se você está com alguma enfermidade, coloque a mão agora sobre a enfermidade e comece a cantar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. Começa a declarar essa verdade. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pai, nós declaramos esse tempo vindo sobre nós. Um tempo do teu poder, um tempo do teu mover, um tempo da tua graça se manifestando, um tempo onde nós vamos não conhecer a história de Deus somente, mas vamos conhecer o Deus da história. Aleluia. Cante, há poder no nome de Jesus. No nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Vamos adorar. Reúna a sua família aí, se você está com a sua família agora, e comece a adorar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Receba a cura agora aí onde você está. Cadeias quebrar. Receba a libertação agora. Cadeias quebrar. Ele é o Deus vivo. Cadeias quebrar.
Pai, eu quero declarar, Pai, na vida dos meus irmãos que estão agora assistindo essa live ou estão assistindo esse vídeo pelo YouTube depois. Pai, visita eles, se revela, que eles possam te conhecer, Senhor. Oh, que eles possam te conhecer, Senhor. Que o Senhor não seja apenas aquele Deus desconhecido, aquele Deus que conhece a história, mas não se conhece a pessoa. Sim, Espírito Santo, visita agora, visita os lares agora, visita a vida de cada um dos teus filhos, e que eles possam te conhecer. Sim, Deus, que eles possam te conhecer. Aleluia. Eu queria dizer algo para você que está aí. Eu quero te dar uma oportunidade agora. Quem sabe você é as primeiras vezes ou a primeira vez que você está ouvindo uma palavra ministrada. Quem sabe você está vivendo uma circunstância difícil, mas através dessa palavra você sentiu o impacto da ressurreição. Você sentiu essa palavra comunicando no seu coração, e você está aí crendo que esse Deus é vivo, que Ele é real. Quem sabe você deseja entregar a sua vida para Ele a partir de hoje, para que você possa ser como Jacó naquela jornada, a quem Deus disse: eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de cada detalhe da sua vida. Quem sabe você deseja entregar a sua vida para Ele hoje. Nós vamos ter aqui nesse vídeo um QR Code, ou nós talvez vamos ter também aqui na descrição, se não tiver aqui no vídeo. E você pode nesse momento receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou quem sabe você está afastado e o Espírito Santo ministrou no seu coração nessa palavra. Quem sabe há muito tempo você não ouvia a palavra de Deus, ou há muito tempo você está afastado da igreja, e hoje você ouviu essa palavra e o seu coração foi ministrado, e você quer voltar para Jesus, você quer voltar a servir o Deus vivo, você quer voltar a caminhar com Ele. Ele está aí com você, mas você quer fazer essa decisão de retornar, de reconciliar com Ele. Também vamos ter um link aqui embaixo, você pode clicar, você vai preencher lá com os seus dados, vai aparecer um formulário. Nós queremos entrar em contato com você, para que você possa novamente estar abraçado pela família de Deus e caminhando com o Senhor. Quero abençoar a sua vida nesse momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelas vidas que estão entregando novamente o coração ao Senhor, estão reconciliando, ou aqueles que pela primeira vez agora estão clicando aí nesse link, estão colocando o nome deles no comentário, dizendo: eu quero Jesus, eu quero me reconciliar, eu quero Jesus como meu Senhor. Pai, abençoa a vida deles, guarda eles, cobre eles com o teu sangue, e que eles possam ter a convicção de que o Senhor não falha, que o Senhor não abandona, e que o Senhor jamais vai deixar eles desamparados. Sim, Senhor, toca eles agora, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma semana extraordinária. Se você desejar falar conosco, entre nas nossas redes sociais, no Instagram, Renovo Oficial, no Facebook, Renovo Floripa. Você entra lá, manda uma mensagem, no Instagram, entra ali no direct, manda uma mensagem e nós vamos falar com você, tá bom? Se você faz parte aqui da igreja, desse rebanho, quem sabe você está nesse tempo passando alguma necessidade, alguma dificuldade, precisa de uma oração, precisa de um aconselhamento, precisa de um mantimento, entre em contato conosco. Nós queremos abençoar a sua vida, e logo logo eu tenho certeza que nós vamos estar aqui nesse lugar juntos para celebrarmos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.